Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, e o mensageiro lhe disse assim: que me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele ouviu aquilo, se levantou e foi escapar pela sua vida. Amém? Olha, para propriamente nós entrarmos na história de Elias, nessa história que nós lemos, que vai nortear a nossa caminhada, que é o nosso início de partida e o nosso ponto de chegada, eu quero trazer à luz algumas coisas para você concordar ou não comigo. E está tudo bem se você não concordar. Que é sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre um relato rápido sobre a nossa geração. Cada geração que o mundo conheceu, ele é marcado por períodos históricos que alteraram o seu comportamento, ou de uma maneira paulatinada, ou de maneira acelerada, de acordo com cada geração. Depois da queda do Muro de Berlim, houve uma alteração comportamental avassaladora na humanidade, um período que nós chamamos de pós-modernidade. Eu sei que é um pouco chato falar disso, porque parece que é uma aula de história, mas não é. Essa pós-modernidade, ela trouxe muitas conquistas para nós. A mulher assumiu o seu papel na sociedade, muitos direitos foram conquistados, muitas coisas novas aconteceram, a democracia se estabeleceu de um jeito diferente, e muitos avanços e conquistas. Porém, tivemos também os retrocessos, ou os problemas que se criaram a partir da visão da pós-modernidade sobre o comportamento humano. Uma delas, por exemplo, é a geração do individualismo. A pós-modernidade, ela não só gerou pessoas individuais, como se esforçou para criá-las. Então hoje nós somos uma geração que está aprendendo que nós podemos tudo sozinho, que nós conseguimos, que nós somos capazes, e está cheio de gente dizendo que você é uma máquina de vencer, e que você consegue sozinho, que tudo que você precisa está dentro de você. E tem muita gente aprendendo errado, e isso causa uma grande consequência, que é transformar a palavra solitude em solidão. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores e poucos amigos. Temos 100 mil seguidores na internet e não tem uma pessoa para ligar se a gasolina do carro acabar. A gente consegue fazer uma live desabafando para milhões de pessoas, mas não consegue olhar no olho de um amigo para falar o que precisa. Ou seja, nós estamos trancados em jaulas pequenas dentro de uma grande jaula. É como se fôssemos distantes uns dos outros, mesmo estando próximos. Nós estamos aprendendo assim, estamos empurrando essa verdade, e isso é uma consequência. A rede social é isso. A rede social é um mundo onde você cria o personagem que você bem quiser. Tem gente que é pobre que parece rico, tem gente que é rico que parece pobre, tem gente que não é relevante que se acha relevante, tem gente que é relevante e que é simples. E o personagem da internet, basicamente, ele é construído. Eu não sei você, mas eu conheço um monte de dublê de rico. Você conhece? Não olha para ninguém agora, só para frente. Aleluia, amém. E isso tudo é o fruto do nosso tempo. A informação mudou no nosso tempo. Quem aqui é da década de 90? Bom, vou melhorar. Quem aqui sabe o que é disquete? Irmão, a gente sabe. Quem não sabe, é que o meu público já envelheceu um pouco. Não sabe o que é disquete? Não. A gente é assim, às vezes fala Nutella. A nossa geração, irmão, sabe para que serve uma caneta Bic. E não é para escrever, é para rebobinar fita cassete.
Não é verdade? A nossa geração pesquisava na Barça. Mas nós somos também a geração da pós-modernidade. A geração que está vindo agora é o fruto da nossa geração. E a geração que está vindo agora já é diferente. A informação é no telefone, é rápido. Se demorar mais de 10 segundos, o pau tora, porque está com problema na internet. A gente, irmão, quando tinha internet, a gente colocava no Google, ia para a cozinha, tomava café, cozinhava, viajava para outro país, voltava, o site estava aberto. Glória a Deus, dá para começar a pesquisa. As coisas mudam, as gerações mudam, mas existem os seus problemas de cada geração. Então temos o individualismo, temos o pluralismo de ideias. Isso é maravilhoso. Uau! Ninguém mais tem certeza de nada. Tudo tem dois lados, tudo tem opinião. Eu acho que... Não é verdade? Nada mais é absoluto. Nada, nem aquilo que foi a vida inteira agora é mais. Só que temos um problema, que o Deus que a gente serve não é um Deus de relativos. O Deus que a gente serve é um Deus de absolutos. O que Ele diz está dito e acabou. Sim, sim, não, não. Ou seja, a sua opinião não importa. Eu acho que isso aqui pode. Que vontade de entrar em um assunto assim pesado, só para ver o constrangimento. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Você acha? O problema é seu. Agora vai para a palavra. A palavra não acha, a palavra tem certeza. A Bíblia não se muda, não se altera. A palavra de Deus, ela permanece. Ela não se amolda às gerações que precisam se amoldar a ela. Ela não se amolda aos séculos, os séculos precisam se amoldar a ela. Ela é a receita fiel da felicidade do que Deus tem para o homem. Tem início, meio e eternidade nela. Você entende? Então, sabemos os problemas. Sabemos dessa parada do individualismo, sabemos do tal do pluralismo de ideias, dessas tretas, tudo que nós estamos vivendo. Até uma política que é um caos, a gente tem as pesquisas que é um caos, a gente tem a televisão que só... irmão, é só confusão. E no meio dessa confusão, nós estamos. No meio do tiroteio, tem nós, querendo viver, só isso. E aqui eu começo trazendo a luz para você aonde é o nosso maior problema, ou de verdade aonde está a nossa maior guerra. E aí, lindo, por mais que apresentei campos de guerra, lugares de confronto, esses não são os lugares mais preocupantes para você lutar. O lugar mais preocupante para você lutar e vencer está dentro da sua cabecinha. Nosso maior campo de guerra, de batalha, está na nossa mente. A maioria dos seus problemas não são reais. Você criou aqui dentro. Você sofre aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Tem gente que não dorme há dias. Porque oh my God, qual que vai ser da minha vida? Não aconteceu nada. Só aqui dentro. Tem mulher que sonha coisa errada do marido e o marido não fez nada. Isso é só um desabafo. Aí ela acorda com raiva do marido, vai tomar café com uma cara de glúteo. Aí você fala, aconteceu alguma coisa? Ela fala, eu sonhei. Aí você fala, mas eu não fiz nada. Está aqui dentro. A ansiedade está aqui dentro. As nossas crises estão aqui dentro. As nossas misérias estão aqui dentro. Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas construções estão aqui dentro. Veja, nós somos corpo, alma e espírito. Se você não consegue separar muito bem, vamos a partir da obra de Jesus. O corpo, quando Jesus entra, não muda nada. A gente sente fome, frio, sede, calor, tudo igual. O Espírito, quando Jesus entra, a Bíblia diz que a obra do Espírito é automática. Ele vivifica. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nosso espírito é vivificado. Agora a nossa alma, o rolo é maior.
A alma é onde abriga a nossa personalidade e o nosso caráter. A personalidade que também é construída, por mais que temperamento a gente nasça, mas a personalidade é construída. Está aqui. Já ouviu alguém que fala assim, ó, ah, porque eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Já viu? Oh, que bonitinha. Não, se Jesus te pegar, isso acaba de primeira. Não tem esse negócio de eu falo na cara. Não, você fala quando é sábio falar. Provérbios 14:12 diz: como palavras ditas ao seu tempo, é como maçãs em salvas de prata. Ah, porque eu não levo desaforo para casa. Oh, se Jesus te pegar, você vai engolir em seco e vai aprender a virar a face. Você entende? Ai, porque eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmão, se Jesus pegar você, a sua alma é transformada, sua personalidade vem o caráter por cima para filtrar. Então você quer brigar? Quem é brigãozinho aqui? Bocudinho, brigão, bocudo, reclamão. Levanta a mão. Também sou, irmão. Também sou. Eu reconheço. Nós não somos fáceis, não. Só que o caráter de Jesus vem, pega essa personalidadezinha da gente, coloca dentro de um potinho de margarina, fecha e fala: quem manda aqui sou eu. Você entende? Então as nossas maiores batalhas não são reais, são aqui dentro, ou se tornam reais a partir daquilo que a gente tem dentro, das nossas construções, das fortalezas que a gente cria na nossa alma. Porque quando a Bíblia fala mente, a Bíblia está falando alma, é pneumo, é alma, é as nossas emoções. E sejamos sinceros, a gente é uma geração de emoções afetadas. As pessoas são muito dramáticas, tudo, ai meu Deus do céu, porque não sabe lidar com o problema. Os nossos filhos, se a gente não cuidar, a gente vai gerar uma geração frouxa, porque eles não têm frustração. A gente dá tudo que quer, a gente faz tudo que pede, e o que nos fez homens e mulheres foram as frustrações que a gente suportou e resolveu. Você entende? Então o cuidado que nós precisamos ter é ainda maior, porque se nós formos frouxos, a Bíblia diz, se nos mostrarmos frouxos no dia da batalha, a nossa força será pequena. A gente precisa entender logo aonde está o cerne de tudo, e o cerne de tudo está na nossa alma, é o nosso campo de batalha. E eu quero te ajudar hoje a vencer essa guerra. Duas pessoas ficaram felizes e sorriram para mim. Então eu quero pegar os irmãos dramáticos, eu quero te ajudar hoje a vencer essa batalha. Eu quero ajudar você hoje a vencer as crises de instabilidade. Eu quero ajudar você hoje a sair daqui para nunca mais ser a mesma pessoa, para nunca mais perder as mesmas batalhas, para de uma vez por todas entender o que muda a vida do ser humano a partir da vinda de entrada de Cristo em nós. Olha só, vamos embora. Eu começo falando sobre o Elias. O Elias é um cabra atentado, macho, um homem de fé, um homem crente. A Bíblia diz que ele desafia os profetas de Baal, capítulo 18, depois você lê. Ele desafia dizendo que o Deus de Israel mandaria chuva do céu, molharia o altar. E os profetas de Baal dizem: não, quem vai mandar é Baal. Mas Baal é Baal, nem existe. Coitados, oraram para Baal, Baal não respondeu, porque só responde quem existe. Agora Elias orou ao Senhor de Israel, ao Deus de toda a criação, e a Bíblia diz que Deus o respondeu. E antes de mandar a chuva no céu, de a seca acabar, ele mandou fogo consumidor sobre o altar, e o nome do Senhor foi glorificado. E todos os profetas foram derrotados por Elias na espada. Ou seja, a gente não está falando de alguém frágil, a gente não está falando de alguém
sabe, apequenado pela vida. Não, ele é um cara fera. O score dele está lá em cima. Ele tem moral. Esse cara, irmão, como que um cara desse vai perder uma batalha? A autoestima dele, irmão, tá uau, 300, rebentei. Dele é um pau em geral. Tá hypado. O Instagram dele tá bombando, seguidor toda hora. Que isso? Quem foi? Aí a Bíblia diz, escuta, a Bíblia diz que Jezabel, quem? Jezabel chama o mensageiro, Acabe falou para ela tudo o que Elias havia feito, e ela manda uma mensagem para ele. E na mensagem era mais ou menos isso: em 24 horas eu vou matar você. Irmão, você derrotou todos os profetas de Baal. Você está voando, você está arrebentando. Aí uma mulher, Jezabel, manda um recadinho para você, falando: eu vou te matar. Aí, irmão, o Elias, o cabra-homem, corajoso, sinistro, morrendo de medo, foge. Você entende que tem alguma coisa muito errada? Você entende que existe alguma coisa muito errada? Ele acabou de ter uma grande vitória e uma mensagem desconcertou ele. Eu não sei como você é, mas o ser humano, no geral, é assim. Tudo está certo, alguém fala uma coisa, ele: ai, eu vou morrer. Todo mundo elogia, alguém critica, a pessoa fala: poxa vida, ninguém gosta de mim, eu vou me matar. O ser humano é assim, irmão, ele acorda motivado, vai dormir para morrer. A gente, irmão, eu estou falando para anjos, ou estou falando para ser humano aqui? Fala para o irmão que está do outro lado: você é essa pessoa. Me ajuda. Não, as pessoas ficam assim: ah, eu não, eu sou bem instável. É instável. Escute então, que não é razoável que um homem como Elias se deixe levar por uma mensagem, a não ser que você entenda que a guerra de Elias não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo aqui dentro. Existe algo chamado exaustão. Elias está exausto da batalha. Elias sabe da fama de Jezabel, da crueldade dela. É uma soma de fatores que lá dentro da cabecinha dele alguma coisa disse: com os profetas de Baal você consegue, contra Jezabel você não pode. Deixa eu refrescar você, a sua cabecinha. Quando nós estamos passando por um momento de aflição difícil, ou seja lá qual for a razão do percurso da história, é na nossa mente que todas as derrotas começam. É na nossa mente que o milagre vai embora. É na nossa mente que o casamento acaba. É na nossa mente que a empresa vai por água abaixo. Não começa lá, começa aqui. Sabe, quando você está orando e Deus não está respondendo, porque sabe a hora, é aqui que o inimigo lança a flecha para dizer para você: Deus não te ouve, Deus não conhece você, Deus não se importa contigo, Deus não te ama. Ou seja, a derrota começa aqui, porque você pega e acredita na voz, e aquilo cria uma fortaleza, aonde se Deus demora é porque Ele não existe, aonde se Ele demora é porque Ele não te ouve. Você entende? E aqui a gente começa a perder, e essas batalhas vêm para fora, e a derrota é certa. E eu quero que você compreenda junto comigo, porque essa palavra antes ela me pegou, o porquê que a nossa alma ela é tão suscetível a essas vozes. Por que às vezes estamos morrendo de medo sem nenhuma necessidade? Porque às vezes não conseguimos controlar a nossa ansiedade mesmo sabendo tudo que Deus já fez. Porque andamos tão aflitos? Porque te abates, ó minha alma? Por quê? E a resposta é muito mais simples do que você imagina.
Porque a maneira que você alimenta a sua alma é frágil, porque você cuida de tudo e esquece do principal. Sejamos sinceros, a geração do nosso tempo é da cultura do corpo, do culto ao corpo. Todo mundo está mais bonito no nosso tempo, sim ou não? Os botox, não é verdade? Eu uso, irmão. Eu falo, pelo menos eu falo. Tem gente, ai, é natural. Não, é botox. E venceu, eu vou fazer. O problema é meu. Tem o crescimento. Não é verdade? As irmãs chegam do nada em casa, com a boca grande. Aí você fala, ó, o que aconteceu? Uma abelha? Não é verdade? A pessoa, não, é natural. E os homens com o queixinho tudo quadrado. É que eu faço exercício pro maxilar. Não, irmão, e eu não estou falando que tem nada errado nisso, não tem nada a ver não. Só, a gente vai ter um problema daqui a pouco, só os filhos nascendo, e não é a cara de ninguém, mas isso a gente resolve depois, né? Não tem a boca da mãe, a criança, não tem o queixo do pai, não, os queixinhos fininhos, mas aí a gente resolve depois. A gente cuida do corpo, irmão. A gente tem a saga da dieta. Ai, porque eu vou fazer dieta. Porque segunda-feira eu vou começar. Aí frango, e batatas, e frangos, e batatas, e frangos com batatas e outros frangos. E a gente fica com nojo daquilo. Em uma semana você não quer mais, vai pro McDonald's e se afunda. É verdade, mas a gente está cuidando o tempo todo. A gente está olhando pro corpo, porque o corpo a gente olha no espelho. A nossa alma a gente olha onde? Então a gente vai para frente do espelho e diz, oh meu Deus, eu preciso melhorar. Oh, isso aqui, que é isso? Dá para carregar muita coisa, pochete. E aí a gente cuida do corpo. Agora, da alma, como que a gente cuida? Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício rápido. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última vez que você orou? Eu entendo que tem gente no meio que diz, eu orei hoje de manhã, mas a maioria das pessoas estão... O que você assistiu no Netflix? Qual foi a última série que você assistiu? Qual foi o último filme edificante que você colocou para você ver com a sua família? Quem são as pessoas que você anda e os assuntos que você conversa? Quais os grupos que você está? Porque tudo isso é o que vai para a tua alma, é tudo isso que vai para dentro de você. Irmão, eu fiz um experimento com meu filho, com o João. O João estava assistindo um desenho muito maneiro, mas não era para o tempo dele. E eu comecei a perceber que o João estava ficando muito nervoso, ele reagia muito rápido. E aí eu fiz um teste, eu tirei uma semana o iPad dele, ele virou outra criança. Eu tirei aquele desenho, fiz algumas regras, não usa de manhã, usa final da tarde, assiste que o papai viu primeiro e agora ele vê. Não é mais o mesmo filho. Sabe por quê? Porque o que entra na alma dele vai para a mente dele. O que entra na mente cria barreiras, cria fortalezas, cria paradigmas que só Deus para conseguir destruir depois. Então, meu lindo, a gente cuida de tudo e não cuida do mais importante que muda a nossa vida. Está cheio de gente que fica que nem um bobalhão na internet 24 horas por dia. Olha quanto tempo você fica na internet. Abre lá o teu telefone e vê nos relatórios quanto tempo você fica vendo coisa inútil. E desculpa eu ser sincero com você, meu lindo, mas eu preciso ser responsável com a minha geração. Tira o que te afasta de Deus da frente dos teus olhos, muda aquilo que te atrapalha, tira para longe e coloca, substitui por coisas que vão alimentar a tua alma. Irmão, se for para assistir algo, assiste algo que te aproxima do eterno, assiste algo que te edifica, que te coloca, que te agregue valor. Irmão, eu assisti um filme essa semana, Mãos Talentosas. Assisti um filme, eu gosto de filme que me faz querer, sabe, abraçar os filhos, passar um cerol na esposa, fazer alguma coisa que me motiva a ser melhor. E esse eu assisti, irmão. A mãe falou para os filhos: se vocês pararem de assistir televisão e ler livros, é vocês que vão estar na televisão. E eu falei: uau!
É isso. Sabe, coisas de valor. Então eu só estou dizendo, cuida do que você coloca. Eu não vou ficar falando A, B, C ou D, porque a gente não tem como nos arrancar do mundo, mas a gente tem como ser uma embaixada de Jesus na terra. Você entende? A gente pode estar no pior cenário, mas o coração está cheio, transbordando da presença de Deus. Não importa, irmão, você vai ouvir, desenrola, bate, joga de ladinho, o Léo Santana vai dançar toda hora, e o mundo segue assim, cada um com seus problemas. Mas o problema é o que você faz a partir daquilo. É como você segue a vida. É carnaval lá fora, irmão. Carnaval significa festa da carne. Não tem lógica você sair daqui e ir para lá. Ou não tem lógica você vir de lá para cá. Até tem, mas não pode voltar. É decisão. Eu falo para uma geração que às vezes divide o coração, acredita em tudo e não acredita em nada, que divide a adoração, adora um, adora outro. Não, irmão, o Deus nosso é um Deus de absoluto. Quando Ele entra, Ele é exclusivo. Eu estou lendo o Velho Testamento e ouvi uma fala essa semana que eu achei maravilhoso. Deus disse: eu sou um Deus ciumento. Ele está falando para mim, para você: eu não divido você com ninguém, vocês são meus. Eu quero entrar e ficar morando aí dentro, controlar tudo, para mudar a tua vida para melhor. Quando Ele entra, Ele transforma a nossa vida de verdade. A questão é o Elias. O Elias morrendo de medo. A Bíblia diz que ele se senta debaixo de um pé de zimbro e deseja a morte. Ele quer morrer. Ele fala: Senhor, se possível for, tira minha vida. Eu não quero mais viver. Um vencedor, um campeão, sinistro. Senhor, não quero mais. Alguém já sentiu isso aqui? Só para assim: não quero mais viver. Vontade de dar uma se matadinha um pouquinho. Alguém tá dizendo? Você acha que não é normal? Isso é a coisa mais comum do nosso tempo. Você não tem noção quantas mensagens a gente recebe disso. Quantas vezes eu fui parado em algum lugar alguém me dizendo: olha, eu ia me suicidar, e uma mensagem chegou através de você e mudou a minha vida para sempre. Sabe o que é? Que quando Deus entra, Ele penetra lá na alma, Ele vai lá no cerne da dor, e só Ele tem poder para transformar o homem de verdade. Mas lembra, está aqui na frente dos olhos. Irmão, o Elias está desejando a morte, e a Bíblia diz que o Senhor Deus mandou um anjo. Aleluia. Não, irmão, vamos ficar felizes junto comigo. O Senhor mandou um anjo. Vamos de novo, eu vou melhorar. O Deus que a gente serve se importa com o que a gente sente. Escute, mesmo a guerra não sendo real ainda, a guerra que está aqui dentro lhe importa. Deus se importa com emoções. Isso é a loucura do Evangelho, saber que um Deus perfeito de toda a criação olha para meninos como eu e você, se importa com o que está aqui dentro. A Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo, e o anjo não era para defender Elias de Jezabel, era para defender Elias dele mesmo, da mente dele. O anjo chega e o Elias está dormindo, um sono de desistência. E a Bíblia diz que o anjo acorda ele e diz: Elias, levanta, coma e beba. E vai. Comer o quê? Beber o quê? A Bíblia diz que quando Elias olha, tinha pão assado na brasa. Cadê os irmãos gordinhos para celebrar comigo? Aquela manteiguinha sinistra, só dá uma queimadinha assim, pá. Oh Jesus, isso não engorda, Senhor, vamos embora. Irmão, é que tudo tem significado na palavra, nada é em vão. Tem água e pão. Deixa eu refrescar a tua memória. Jesus é a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele alimenta, e quem comer nunca mais terá fome. Oh lindo, deixa eu te... Poxa vida, que gostoso isso, Senhor.
quantas vezes nós fomos sustentados pelo Senhor no meio das nossas batalhas. Quantas vezes Deus mandou alguém, Deus mandou uma palavra, Deus mandou alguém, um sinal às vezes, para nos alimentar no meio do caos, para nos trazer refrigério no meio da batalha. Só que parece-me que às vezes o refrigério acaba e a batalha permanece, porque ela está aqui, ela não é vencida totalmente. Então a gente deixa, a gente consegue conviver com a incredulidade, a gente consegue conviver com a insensatez, a gente consegue conviver com a ansiedade, a gente consegue conviver com medo, e a gente vive uma vida assim, sempre com uma obra inacabada, sempre com pequenas experiências com Jesus que produzem refrigério, mas a desistência no meio do caminho. E aí a Bíblia diz que o Elias não quer continuar. Ele dorme de novo, o anjo acorda e diz: levanta, rapaz, que a tua jornada é longa. Você pode falar para o bonitinho que está do teu lado assim: a sua jornada é longa. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. A gente tem que aprender a guerrear no campo certo de batalha. Quando a batalha é aqui dentro, as armas têm que ser espirituais. Quando a batalha é aqui dentro, a guerra só é vencida com a arma certa. Eu vou te ensinar algo que para mim funciona. Quando uma seta do inimigo tenta me desencorajar, colocar crises dentro de mim, a minha boca prega contra a minha mente. Como? Eu declaro: eu sei quem eu sou, Jesus. Eu sei que Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu sei que eu sou o Teu Filho amado, Jesus. Jesus, eu conheço os Teus planos, um pouco pelo menos sobre mim, a ponto de não desistir do que Tu tens. A minha boca guerreia contra a minha mente, e todo espírito contrário cai por terra, porque ele não tem espaço aonde quem manda é o Senhor. A dica para você é: tire o que não presta, mas aproxime o que serve. Sabe, tenha vida de oração, fale com Ele. A gente precisa sempre de alguém. Não, você não precisa, garoto. Ô menina, fala com Ele, dobra o joelhinho teu. Eu vi um garoto essa semana pregando uma mensagem que eu achei fantástica. Ele disse: quando você estiver cercado por todos os lados e não tiver para onde correr, corre para o joelho, fala com Ele, diga: Jesus. Leia a Bíblia, leia a palavra, leia coisas que te edifiquem, anda com gente cheia do Espírito Santo, procura gente que anda pertinho de Jesus para andar com você, meu amigo. Ele vai te incomodar no começo, porque você vai ter que mudar muita coisa. Ele vai filtrar você, mas é importante para te ajudar a crescer. Traz para perto de você, irmão. Ande com gente que te desafia a ser melhor, que te desafia a ser um ser humano melhor. Anda com gente que não deixa você falar mal de ninguém, ele te trava. Anda com essa pessoa, ela te irrita no começo, mas te edifica no final. Você está entendendo? Coloca coisa perante os teus olhos que te aproximam do eterno. Assiste filme bom, assiste mesmo, mas assiste coisa boa. Amanhã eu quero ver isso aqui. Mas então, seja a minoria do dia. Eu vi um negócio essa semana, eu achei maneiro. Você tem que tomar não sei quantos copos de água para tirar o copo de coca de dentro de você. Irmão, eu desisto. Já fui para 0, porque açúcar não entra em mim, só no pudim. Aí também não dá para tirar, porque é sacanagem. Mas entende? Aprenda a substituir as coisas. Dá uma olhadinha quanto tempo você passa no telefone. Aí depois você diz se você tem tempo ou não. Porque quando você fala assim: leia a Bíblia, você diz: eu não tenho tempo. Ore, eu não tenho tempo. Irmão, você entra no banheiro, você liga o Instagram, você senta no trono da verdade, da justiça, e você fica: o que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, lembrei. Entende? Substitui. O Elias está entrando numa crise de depressão. É um dos homens que a Bíblia deixa claro que ele está tendo uma crise de angústia profunda que se assemelha a uma depressão.
A Bíblia diz que no final de tudo ele entra numa caverna para acabar. Caverna é um lugar escuro de quem desistiu. Ele entra na caverna. Talvez eu esteja pregando aqui agora e você está me ouvindo de dentro da sua caverna, mas que está só aqui. Está aqui só. De dentro da tua caverninha, alguém te provocou para você vir para cá hoje. Te trouxe para cá, você não queria. Falou assim: eu não vou pagar para ouvir. Oh, que lindo. Você acha que eu não sei? Ai, que absurdo. Não, amor, você não paga para ouvir, não é de graça na internet, que você pagou para sentar mesmo, porque muita equipe, muita gente, confusão, né? Mas você veio, sabe por quê? É o Senhor que fez o negócio acontecer. Você veio, o anjo foi e não deu certo, Deus foi. Ai, que bom. Ufa, meu Deus, nossa, ninguém deu moral para Deus entrando na conversa. Deus mandou o anjo, não virou. Deus foi. Deus foi. Elias está na caverna, eu imagino a cena. Elias deitadinho assim. Nossa, acabou tudo. Eu quero morrer. Nunca mais ninguém vai me ver nessa vida. Aí Deus entra na caverna. E a voz do Senhor fala com Elias. E a palavra de Deus com Elias é: Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Sabe, Deus está perguntando para ele, porque mesmo sabendo a resposta, quer que Elias entenda que não haja motivo. Não tem motivo. Ele está dizendo, não tem motivo para você estar aqui, Elias. O que você está fazendo aqui? E o Elias está dizendo: eu quero morrer, Senhor. Ele diz: nada, rapaz, levanta, sai dessa caverna, porque o teu caminho é longo. Eu não sei você, mas para mim agora só resta uma pergunta. Ok, Elias saiu da caverna. E o que aconteceu? Jezabel pegou ele ou não pegou? A minha cabeça, irmão, é muito infantil às vezes. Eu fico pensando assim, a Jezabel escondida atrás da caverna, pensando, esperando os soldados dela para dar um pau no Elias, para arrebentar com ele. Só que quando Elias sai da caverna, a Bíblia diz que acontece uma coisa. Jezabel falou: eu vou matar você até o outro dia, 24 horas eu vou matar. Em 24 horas eu vou matar. Sabe o que aconteceu? Passou 24 horas. Elias não morreu. Ai, obrigado. Vamos, gostei, vocês estão junto comigo já. Passou 48 horas. Quanto? Elias não morreu. Passou um mês. Elias não morreu. Passou 2 anos. Elias não morreu. Oh, meu lindo, eu vou ficar até você lembrar que leu na Bíblia um dia, na escola dominical, em algum lugar, que na verdade a Bíblia fala que Elias nunca morreu. A Bíblia diz que Elias foi transladado aos céus. Ei, a palavra de Jezabel nunca se cumpriu. Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi transladado em um redemoinho aos céus. Oh, irmão, eu sei que é coisa demais para uma noite só, mas e Jezabel não tem palavra, Deus tem. Irmão, a guerra que você enfrenta não tem palavra, Deus tem. Sabe, Deus tem palavra, zela para cumprir a sua palavra, e o que vale é a palavra. Agora, como eu resolvo isso? Para terminar, vamos terminar? Poxa, eu pensei que já era para dizer assim: não, tá bom, top. Romanos 12.
Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve a Roma dizendo: não vos conformeis com este mundo. Ele está falando da mente, tá? Ele está falando daqui, está falando da alma. Mente no grego é pneumo, é alma. Ele está dizendo: não amoldem a alma de vocês a este mundo. Não deixa esses padrões governarem você. Se o mundo diz que a gente é para viver sozinho, a gente vai dizer que coisa nenhuma. A gente nasceu para viver em comunhão com pessoas que dividem da mesma fé e esperança viva que nós temos. Não tem nada a dizer, o mundo é relativo. Para mim não tem nada relativo. Se Deus diz que sim, é sim. Se Deus diz que Deus é não, é não. Deus falou que é pecado e acabou. Mas eu acho, o problema é seu. A palavra dele diz que é isso e acabou. Não, vamos, não dá. Acabou. Aí Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovem a vossa mente. Apocalipse diz: porque eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. O convite do Evangelho para mim e para você não é: viva uma noite comigo e vai embora. O convite do Evangelho é: deixa eu ir embora dentro de você. Deixa eu ir embora dentro de você. O seu espírito eu resolvo agora, mas no processo da alma eu vou precisar estar junto contigo todos os dias. Me deixa dividir a história. Irmão, eu fico imaginando a loucura de Deus olhar pra gente e dizer assim: quer morar nessa kitnet velha. Você acha que é um duplex? Eu sei, irmão, só se você for grande. Porque nós somos tudo pequenininho, fraco, frágil. A gente é ruinzinho, irmão. A gente é ruim. E sabe qual é a loucura? Eu não sei você, mas quando eu me mudo, eu já me mudei muito nessa vida. A primeira coisa que eu quero fazer quando eu entro numa casa é tirar o cheiro de quem morava antes. E passa produto de limpeza, e higieniza, e pano, e rodo, e vassoura, porque eu quero tirar o cheiro. Quando Deus entra, quando Jesus entra, a primeira coisa que Ele quer fazer é tirar o cheiro. Ele quer começar algo novo. Sabe, aqueles traumas que estão lá na tua mente, de abandono e de rejeição, Ele quer tratar isso dentro de você. Ele precisa estar com você, mas se ele entrar, tudo isso vai embora. Sabe, aquela ansiedade persistente que às vezes te governa, quando ele entrar e morar, ele vai tratar todas as fortalezas que durante a tua vida você levantou. Sabe, todos os traumas, todos os bloqueios, todas as razões equivocadas. Quando ele entra, ele começa de maneira sistemática, paulatinada, progressiva, a trabalhar dentro de nós. Hoje eu sou um Dave. Amanhã, em nome de Jesus, serei outro. Serei melhor, mais sensível, mais temente. Aí depois de amanhã eu vou ser melhor. Enquanto for moradia dele, a cada dia que passa me pareço mais com ele, me pareço menos com o mundo, mais com quem me salvou com sangue precioso. Aí a Bíblia completa, e aqui você pode ficar bem feliz. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Eu sou muito garoto ainda, por mais que eu já vou fazer 33 anos, mas eu sou muito garoto ainda. Mas me pesa uma responsabilidade. Me pesa uma responsabilidade de ter uma voz que alcança milhões de pessoas. E eu não posso ser irresponsável com você. Eu preciso te dizer a verdade.
Eu não quero te fomentar a viver encontros. Eu quero que você aprenda a viver uma vida com Ele. Que você não dependa, que você tenha Ele. Que você tenha Ele. Você não depende de mim. Sabe, você não depende do próximo que sobe, nem do que veio antes. Você depende dele. A batalha está aqui dentro. É Ele que te ajuda, é Ele que governa, é Ele que faz o negócio acontecer. Quando alguém diz: David, você mudou a minha vida, eu tenho que dizer: lindo, não mudei nada. Eu não tenho poder para isso. Foi o Senhor que mudou. O Senhor usa a ferramenta, mas a mão que usa é mais poderosa do que a ferramenta usada. Entende? É Ele que faz. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou aqui em mais uma mensagem do nosso canal. O tema dessa mensagem vai ser transformador para você e é tão importante. Veja até o final, não desperdice a sua vida, tá bom? Eu só quero te pedir um favor muito importante antes de começar. Eu quero que essa mensagem chegue o máximo de pessoas possíveis. Então, eu quero te pedir um favor: curte o vídeo, se você ainda não curtiu, comente, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no nosso canal, é muito importante, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 14. Eu me lembro que eu já li em alguma das mensagens de alguma outra série esse texto, mas eu quero hoje compreender com você de uma maneira totalmente distinta o que a gente vai ler. Tiago capítulo 4, verso 14 diz uma pergunta: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Ponto. É uma pergunta, é aquele tipo de pergunta que faz você perder o sono. É o tipo de pergunta que te incomoda. O que é a tua vida? Se não um vapor que aparece e desaparece. Bom, basta você observar que o vapor é algo... acabou. Sabe, é uma coisa que de repente aparece, e assim como de repente aparece, de repente também desaparece. É como se a sensação que Tiago nos passa aqui é: meu lindo, é tão rápido que não dá nem tempo de pensar. Quando você vê, já foi. Eu não sei qual é a sua idade, você que está me assistindo agora, mas eu tenho 30 anos. Parece menos. Foi. Botox. 30 anos. Caraca. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Parece que foi ontem que eu sonhava com a minha carteira de motorista. Eu acordei dentro do Detran, 18 anos. Falei: eu vou dirigir. Eu não gosto mais de dirigir quanto eu gostava antes, porque já fazem 12 anos que eu dirijo. Você entendeu? E parece que foi ontem. Sabe, a minha mãe mandou para mim hoje, agora há pouco, o convite do meu aniversário de 4 anos. Ela mandou a foto: venha para celebrar a festa de aniversário do Dave. Dia 9 de abril de 1990 foi o meu nascimento. O convitezinho do Tom e Jerry. Parece que foi ontem. Se você perguntar para minha mãe faz muito tempo, ela vai dizer exatamente isso: parece que foi ontem. A gente que tem filho hoje, a gente entende quando a nossa mãe olha para nós e diz: você é o meu bebê. Eu falei: eu não sou mais bebê, mas você é. Eu não sou, tu é. Porque há um dia atrás eu estava te pegando no colo. Então olha que interessante isso. Entender a brevidade do dia me dá noção do que eu devo fazer. Me dá noção de cada dia que se passa. Se eu passo de maneira desapercebida, eu desperdiço.
O que é desperdiçar? Desperdiçar é deixar passar sem o uso devido daquilo que deveria ser, olhado com mais atenção. Eu não sei se você tem essa sensação às vezes de que passa muito rápido, que um Natal de repente está chegando de novo, e que daí já é virada do ano de novo. Aí você fala, meu Deus, eu vou comer agora a ceia de Natal, oh meu Deus, parece que vai demorar tanto tempo. E quando você vê, você está preparando a ceia para o outro Natal de novo. Você entende? E na verdade isso é um resumo da nossa vida. Agora, a questão mais importante é que se a vida é esse espaço de tempo, em Jesus o que eu tenho vivido? Quais são as minhas histórias? O que eu tenho? O que eu construí no Senhor? O que é a minha família? Sabe que eu posso gastar tempo com aquilo que não agrega em nada, que não constrói, perdendo tempo com raiva, com angústia, com rancor? Será que eu tenho que gastar tempo em dizer não vou falar com você por um ano? Será que desse um ano não vai me fazer falta daqui a pouco, porque o tempo vai passar e eu vou dizer, meu Deus, olha o quanto que eu perdi. E aí com essa reflexão que é constante dentro do meu coração, porque agora eu tenho 2 filhos, eu olho para eles e parece que foi ontem que eu peguei o João no colo, pequenininho, um bebezinho na maternidade. Parece que foi ontem que eu vi o Noah nascer, e agora o Noah já anda e o João já conversa comigo, papai, eu quero ir para o colégio, papai, eu não quero ir para o colégio. E o tempo está rugindo. E aí, essa semana, enquanto eu pensava na mensagem, naquilo que o Senhor traria, eu vi uma frase. E essa frase tocou meu coração de uma maneira muito profunda. Um dos homens que eu mais admiro, um dos pregadores que eu mais admiro, se chama Billy Graham. Foi um homem que morreu aos 99 anos pregando o Evangelho. Até o último dia pregou o Evangelho. Até o último dia. 99 anos. E a frase dele era: não desperdice a sua vida. Não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E eu falei, meu Deus, porque a maior carência do nosso tempo é viver o propósito. Nós vivemos tudo, nós vivemos por propostas, nós vivemos com aquilo que dá para fazer agora, a gente faz de qualquer jeito, a gente aceita qualquer coisa muitas das vezes, e o que a gente mais esqueceu foi do nosso propósito. E aí ele está dizendo, olha, não desperdice, não aceite viver nada menos do que o seu propósito. E aí eu compreendo isso, compreendo porque sei o quanto tempo que eu perdi para me entregar de maneira completa para aquilo que o Senhor tem para mim, ou tinha para minha história. Eu entendo porque eu consigo olhar para a minha vida e ver um gap aonde não havia a presença de Deus, aonde não havia uma comunhão com o Senhor de verdade, aonde a minha vida era vazia de propósito. Sabe o que é alguém vazio de propósito? É alguém que vive por viver, simplesmente por viver. Tudo é simplesmente por viver, não tem nenhum propósito em nada que faz. Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho e aquilo ali é vazio. Se relaciona com alguém, o relacionamento é vazio. Tudo que faz é vazio, não tem sentido, não tem propósito, não tem uma causa. E aí você olha para a história recente, você vê para um dos movimentos fortes chamado o hitlerismo, e você vai identificar que o que Hitler conseguiu juntar jovens como soldados trabalhando de maneira gratuita na guerra, e na teoria dele foi simplesmente uma coisa: ele colocou no coração dos jovens um propósito, colocou no coração uma causa. E por essa causa, esses jovens morreram, muitos deles, por uma causa extremamente mentirosa. E nós não temos nenhuma causa justa e nenhuma causa injusta. E a nossa vida está passando rápido, rápido, rápido. E quando a gente vê, a gente vai olhar no tempo, vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus,
Eu vivi até agora e eu não vivi absolutamente nada. Eu não aproveitei nada. Eu não, construí. Quando eu digo construir, não estou falando de patrimônio, eu estou falando de legado. A diferença maior do legado e da herança que as pessoas não entendem é que a herança você deixa para a pessoa, o legado você deixa na pessoa. Eu construo para os meus filhos uma herança e um legado. A herança eu vou dar na mão deles, mas o legado vai estar dentro do coração deles. Eles viram um pai cheio da presença de Deus, que era um pregador no púlpito, mas era um homem de Deus dentro de casa. Ou seja, isso é uma construção de legado. E o que fortalece a vida do meu filho no futuro não é a minha herança, é o meu legado. Então entende? Se eu não tenho uma causa, se eu não tenho um propósito, a minha vida é vazia. E talvez é dessa maneira que muita gente se sente. Meu Deus, para que eu nasci? Qual é a razão de tudo? Qual é o meu propósito? E eu vou te dizer, você pode daqui uns dias, se não acordar, sentir saudade daquilo que nunca viveu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Saudade do que não viveu. Um sentimento que na verdade mais se parece com remorso do que qualquer outra coisa. Eu vou te dizer uma das experiências mais impactantes que eu tive com o Senhor. Eu passei dos 15 anos até os 19 anos longe de Jesus. Dos 15 aos 19. Vazio de propósito, vazio de tudo, extremamente, superficial, uma vida vazia. E eu me lembro que quando eu fiz 19 anos, dias depois, dia 23 de abril, eu tive o meu encontro com Jesus. E o meu encontro com Jesus alterou a minha história de uma maneira completa, de uma forma que eu não sei nem como dizer para você o que um dia foi tão poderoso para mudar toda a minha história. E aí eu comecei um relacionamento extraordinário com o Senhor. Eu me apaixonei por Jesus. E eu tenho, porque isso sou eu hoje, mas eu queria falar para todo mundo. Eu olhava alguém na rua e eu queria dizer: eu conheci alguém que muda a história. E aquilo me consumia. Eu tinha vontade de falar. Quando a gente começa a namorar, que a gente coloca aquela aliança maior possível no dedo, para que todo mundo olhe que a gente tem namorado, para a gente puxar um assunto e dizer que a gente está namorando. Eu tinha vontade de andar com a Bíblia na mão assim, para alguém me perguntar: o que é isso? Eu dizer: a palavra de Deus muda a vida do homem, transforma a gente de, uma loucura absurda. Aí eu vou te dizer uma parada que aconteceu. Um dia, uns 2 anos depois, eu estava dentro do estúdio da rádio onde eu trabalhava. Eu fui radialista durante 7 anos. E eu estou dentro do estúdio da rádio, preparando uma mensagem para pregar. Eu não sei se você já sentiu isso, mas aquela presença de Deus que invade o coração? Tem uma canção que diz o que fazer quando Ele vem. É uma coisa tão absurda, é uma sensação, é uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria. E eu estava dentro do estúdio sentindo aquilo de uma maneira assim absurda. E olha o que eu fiz. No meio daquela experiência com Jesus, eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei chateado. E eu falei isso aqui para o Senhor na oração: por que eu não te conheci antes dessa forma como eu te conheço agora? Se o Senhor tivesse se apresentado para mim dessa maneira, eu jamais teria me afastado de ti. Eu meti essa no Senhor, irmão. Só que, eu coloquei a culpa no Senhor. Era como se eu estivesse dizendo: se eu conhecesse isso, eu não teria vivido uma vida vazia que eu vivi. Aí eu preciso dizer o que aconteceu. E para mim é muito forte contar isso, porque remonta toda a minha história em uma fração de segundos. Eu estava dentro da rádio
E o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma maneira muito profunda. E isso aqui é uma experiência, não é uma doutrina. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas comigo assim aconteceu. O Senhor falou ao meu coração de uma maneira muito clara: feche os olhos. E eu fechei os olhos. Eu nunca contei isso, né, André? Acho que não. Eu fechei os olhos dentro da rádio. E quando eu abri os olhos, eu não estava mais dentro da rádio. Eu estava na porta do meu quarto. Só que nesse dia eu tinha uns 22 anos. Mas quando eu abri os meus olhos, eu me vi na minha cama com 16 anos. Eu me vi deitado na parede do meu quarto, todos os detalhes, tudo. Eu estava vendo eu dormindo, uma loucura. Eu estava aqui com o Senhor sem entender nada. Eu olhava para o lado, eu vi que tinha alguém comigo vendo aquela cena. E eu fiquei olhando para aquilo e eu não sabia entender. E aí um homem de branco passou, sentou na minha cama, colocou a mão nos meus ombros. E com uma voz de choro, a voz dizia: acorda, Dave. Acorda que eu tenho um plano contigo muito grande. Acorda que eu tenho algo contigo, Dave. Acorda! E eu estava vendo e eu queria dizer: acorda, Dave! Acorda, cara! Acorda logo! E a voz balançava e dizia: acorda! E eu não acordava. E aí eu remontei a história. Eu estava afundado em pornografia. A minha vida estava apodrecida, sabe, nos escombros de uma história tão breve. O meu coração já estava apodrecido. E mesmo Deus me chamando, eu não conseguia ouvir. Entende? Não é Deus que abandonou a gente na história, é nós que abandonamos o Senhor no meio dela. Não desperdice a sua vida. Não vale a pena viver de maneira vazia. Não vale a pena perder tempo com aquilo que só te fará perder tempo e não trará felicidade genuína para o seu coração. Não adianta viver por propostas, sempre olhando para a melhor proposta, enquanto o seu propósito estiver sendo deixado de lado. Porque o que mais vale na vida é viver um propósito genuíno estabelecido pelo Senhor. Você pode viver tudo o que qualquer alguém ou alguma pessoa pode pagar para você, mas nada trará paz para o coração do que o teu propósito. Não desperdice a sua vida. Não aceite viver um dia sequer se não for o teu propósito. Refaça a estratégia. Abra mão de qualquer proposta para viver a essência daquilo que Deus tem para você. Hoje você tem 20, amanhã você terá 30 e em breve você não existirá mais. E tudo que você fizer agora, você pode escolher: ou você deixa um legado, ou você deixa uma herança. E eu sempre vou optar para o legado ao invés da herança. Lembre-se, o legado você deixa em, e a herança você deixa para. Sabe, um se acaba, mas o legado é para sempre. Eu vou te dizer o que eu mais sonho. O meu maior sonho tem nome. Sabe, eu quero pregar. Eu quero falar de Jesus até o meu último minuto de vida. Todas as vezes que eu olho para qualquer vídeo daquele homem, o Billy Graham, que eu já falei centenas de vezes, eu olho e digo assim: eu quero isso daqui para minha vida. Sabe por quê? Eu já perdi 5 anos, mas eu não estou disposto a perder mais nem um dia.
enquanto houver ar nos meus pulmões, haverá uma palavra de Deus para alguém através. Se eu puder te dar um conselho, é muito simples: não desperdice a sua vida. Ame a Jesus com todo o teu coração. Ame a sua família. Seu pai e a sua mãe são únicos. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. E quando você fizer tudo isso, ame de novo Jesus. Ame de novo a sua família. Ame de novo os seus filhos. Porque na verdade, o tempo está passando e as únicas coisas que não vão embora são os sentimentos eternos que Deus colocou dentro de nós. Não desperdice a sua vida. Corre para o Senhor. Conserta a casa, estabelece novas estruturas e viva o seu propósito. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, não nos permita perder segundos, minutos, horas preciosas da nossa vida, Senhor. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós queremos viver o Teu propósito sobre nós, Jesus. Nós não queremos ter uma vida vazia de sentido, uma vida vazia de propósito. Senhor, nos conecta com a eternidade enquanto nós já estamos vivendo aqui. Senhor, os nossos dias estão sendo abreviados. A cada dia passa mais rápido e a cada dia parece que, não sei, não dá para explicar, mas que todos os dias sejam vividos na Tua presença e que em nome de Jesus não tenhamos vergonha dos dias que se passarem e possamos ter orgulho e sensatez para viver os dias que o Senhor tem dado para nós. Jesus, nos faz enxergar propósito, nos faz enxergar uma causa que nós viveremos e morreremos por ela. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Ah, meu Deus, minha pressão quase baixou. São Paulo, bebê. Estamos em São Paulo. E essa é... E não foi nada combinado aqui. Os irmãos são... É porque nós estamos muito felizes, porque sabemos que cada palavra da série Oásis vai ser uma resposta de Deus para você. Então, abra o seu coração. O tema dessa mensagem, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu só quero, antes de qualquer coisa, só para... A câmera, corre, ali, nego, corre, aqui, nego, a câmera, o curte e compartilha. Aí, curte e compartilha, inscreve no canal, manda o vídeo, nem que seja uma indireta para alguém. Ativa o sininho. Aquele grupo de política que dando maior guerra, manda uma mensagem no nada. Lembre-se, políticos passam, a palavra é para sempre. Então, amém? Ai, vontade de falar.
é que tem tanta gente perdendo amigo, família, relacionamentos por conta de algo passageiro. Ai, Jesus, no outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top, e vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que, aparentemente, no início, ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso, que ainda está molhado, de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com o personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Está acontecendo. Não fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne. Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele. Aí o cara... E você fala: que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamado vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. Os filmes que eu curto é o do Van Damme. Só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. Esse irmão apanha o filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, apanha, apanha. E quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco. E o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja, que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle, e as provações serão parte da nossa rotina.
E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito, aprender na guerra. Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos, quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário, difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz: uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz: quer? Tem certeza? Aí você faz assim: sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz: não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses, e ouvindo histórias, e conhecendo pessoas, e conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem, na nossa conversa, falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas. Eu gosto de ouvir porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem. E aí quando eu vejo alguém dizendo: eu estou 20 anos falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las.
Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência. Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar, e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nenhum bolo terminar de assar, abre o forno antes. Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo, reclamou dentro do carro: por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, não é todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é... eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade. Então eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse, eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o Dave vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu estou falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu estou essa semana, dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você veio e fez: nossa, não conheço essa pessoa. Não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado, às vezes, muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão,
o David dominou. David falou: devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei: ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu, quando ele olha, eu falei: que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim: ó, você aí, ó. Aí eu falei: vem cá, rapaz, me dá um abraço. E aí o David dentro de mim diz: conta umas histórias boas. Esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei: ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar. Isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja, as marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor. Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia, porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha. Tipo assim, sexta-feira, alguém não consegue trazer ninguém? Chama o David. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos. Irmão, vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem uma história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral. Porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo, olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei, que é isso, hein? Nesse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais
eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo. Vamos revisitar as histórias. Vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então era uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá, ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente, não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque se a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor. E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo
todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida e eu estou na mesma funda aqui. E aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar. Escute bem, lindo, você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa, e se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez. Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si, e quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve, e quando ele menos imagina, tudo que tem se vai, porque nunca foi dele, até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos, gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Ok, eu passei por um processo nas mãos de Deus, eu fui humilhado pela vida, passei processos, pressão, fogo, tempo, tudo. A pergunta é: para quê? E o para quê errado revela que alguma coisa no processo não foi respeitado. Eu vou dizer, alguém diz aqui: para que os meus inimigos sejam envergonhados. Alguém aqui pode dizer: para que quem riu agora passe vergonha. Quando você olha a Ana, quando o filho dela, Samuel, nasce, a Bíblia diz que o que ela faz não é levar na casa de Penina e esfregar na cara de Penina. Não, o que ela faz é pegar um garoto depois de desmamar e levar no templo e consagrar ao Senhor. Então deixa eu gravar algo no teu coração para sempre. Todas as cicatrizes de uma batalha que você carrega não são para fazer você parecer mais forte do que o irmão que está do teu lado, mas para que você compreenda que o Deus de toda a eternidade olhou para você e ouviu algo que só Ele pode enxergar. As marcas são suas, mas a glória da vitória é dele. O vaso só serve para uma coisa, só para uma coisa. Sozinho ele não adorna, mas quando ele é preenchido, ele tem sentido para existir. Eu demorei muito para compreender isso, lindo. E como disse algumas vezes, algumas mensagens eu gostaria que tivesse me contado antes. Algumas palavras eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque as batalhas que lá atrás enfrentava, se soubesse do que Deus estava sendo, preparando, do que Deus estava, eu teria reações distintas.
teria suportado o fogo em silêncio, porque falei muito na hora que devia ter ficado quieto. Teria esperneado menos, teria deixado inclusive pegar mais. Quanto mais fogo, mais resistência, mais resiliência, mais capacidade de suportar. E aí, lindo, eu já chego no final do vaso. Um dia você olha no espelho e pensa que está pronto. E esse dia você errou de novo. Porque o vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. Eu vou falar de novo isso, lindo. O vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. O vaso está trabalhando, dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver e que, se não mexer agora, vai te prejudicar lá na frente. E aí, quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento e popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro, e o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura, e você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio: todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem: não, férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro, só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra, você entra na batalha, porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo, porém, tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você. Que talvez não é isso que você desejava, mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate. Talvez você não percebe, mas cada marca, uma faceta do teu caráter é trabalhada. Cada marca, uma faceta da humildade sua é trabalhada. E quando menos você perceber, uma ferida aberta se transforma numa cicatriz. E a cicatriz que um dia doeu, em nome de Jesus na sua vida, será um motivo para glorificar o nome daquele que te chamou para obras incalculáveis, maiores do que você possa imaginar, mas que só irão acontecer se no nome de Jesus a pressão, o fogo e o tempo forem respeitadas.
Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e enxerga aquilo que somente você pode, e que não nos dispensa pela má qualidade da matéria-prima que somos. Pelo contrário, o Senhor nos usa, nos aproveita para a glória do teu nome. Mas entendemos, Senhor, que nada é tão simples como parece. Os processos são necessários. Os processos são obrigatórios para que então sejamos exatamente aqueles que o Senhor planejou. Para que quando o Senhor nos encher, o vaso não quebre, não dê problema ou tente absorver uma glória que não é sua, mas para que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra em nós, Jesus, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, mas se o teu nome for glorificado, vai valer a pena.